Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas comigo, professor Bruno Ferreira. Lembrando que nós estamos em uma sequência de aulas de correção das atividades. Vamos lá, então? A aula de hoje é voltada para a segunda etapa, quarto semestre, módulo 1, unidade 1, atividade 2, correção das atividades. Questão 1. A deposição de Washington Luiz foi resultado do sucesso da Revolução de 1930. A organizada por partidários da chamada Aliança Liberal, que havia sido derrotada na eleição presidencial daquele ano. Qual foi o estupim que deu início à Revolução de 30? A. Assassinato de João Pessoa em Recife. B. Decreto de prisão de Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. C. Descoberta de envolvimento do presidente com esquema de prisão. D. Demissão de Vargas do cargo de ministro da Fazenda. Resposta correta. A. Assassinato de João Pessoa em Recife. Então, o assassinato de João Pessoa em Recife foi o estupim para que iniciasse a chamada Revolução de 1930. Vamos dar continuidade. 2. Os meses finais do mandato de Washington Luiz foram marcados por uma forte crise que levou à sua deposição em outubro de 1930. A crise que atingiu o governo de Washington Luiz foi motivada: A. Pela crise econômica que atingiu seu governo e que ficou conhecida como encilhamento. B. Pelo rompimento do acordo feito no que ficou conhecido como política do café com leite. C. Pelo fechamento do clube militar e pela prisão do Marechal Hermes da Fonseca. D. Pela expulsão de moradores pobres do centro do Rio de Janeiro e pela autorização de sua vacinação compulsória. Resposta correta, B. Pelo rompimento do acordo feito que ficou conhecido como política do café com leite, né? Então, isso foi que atingiu o governo Washington Luiz, né? O rompimento justamente dessa política, dessa crise conhecida como a crise do rompimento com um acordo chamado Café com Leite, que era uma parceria que existia, né, entre os estados. Um ano um indicava um candidato, outro, então já havia toda uma parceria que foi rompida. Vamos à próxima questão agora? Na próxima questão é a seguinte. 3. Sobre as consequências da Revolução de 30 e Goiás, analise as proposições considerando as certas, C, ou erradas, E. Após, marque a alternativa correta. Pedro Ludovico é nomeado interventor de Goiás. Deu-se origem à ideia de mudança da capital para a região de Campinas. O estado começou a crescer a partir do desbravamento do Mato Grosso goiano e da marcha para o oeste. O processo de urbanização intensificou-se com a imigração e a industrialização. Resposta correta, A de amor. Por quê? C-E-C-E. Né? C-E-C-E. Né? Então, essas são as respostas segundo as consequências da Revolução de 30, né? A alternativa A de amor. Próxima questão é justamente a questão 4. A Era Vargas, 1930-1945, apresentou A. Um caráter extremamente ditatorial em todas as suas 3 fases. B. Um respeito aos princípios democráticos em toda a sua duração. C. O abandono definitivo da política de proteção ao café. D.
a crescente centralização político-administrativa. Resposta correta, A de amor. Um caráter extremamente ditatorial em todas as suas 3 fases. Então, a Era Vargas, ela apresentou justamente esse caráter ditatorial em todas as 3 fases. Então, essas fases contribuíram com esse caráter ditatorial, beleza? Questão 5 agora. Na questão 5, observe a imagem e marque a alternativa correta. Essa imagem retrata o movimento de 24 de fevereiro de 1932. Considerando o período da chamada Era Vargas, a imagem retrata o A. Populismo de Getúlio Vargas. B. Início do movimento sufragista no Brasil. C. Luta feminina iniciada no período do governo constitucional. D. Conquista feminina do direito ao voto ao governo provisório. Resposta correta. Então, essa imagem, ela representa justamente a conquista feminina ao direito do voto, né, que foi uma grande conquista, né, na época, né, lembrando que um período extremamente machista. Próxima questão agora. Na próxima questão é a seguinte. 6. A industrialização brasileira ocorreu especialmente a partir da segunda metade do século XX, por meio de ações efetivas do capital público e privado. O modelo industrial brasileiro é classificado corretamente como tardio, né? Então, o modelo industrial brasileiro, ele é classificado como tardio. Por quê? Porque demorou um certo tempo a se oficializar. O processo de industrialização inicia ali, basicamente, na Europa e demora um tempo para vir para o Brasil. Próxima questão agora. Questão número 7. Sobre o processo de industrialização brasileira. Marque as proposições e, após, marque a alternativa correta. 1. Concentrou-se na região sudeste e estimulou a urbanização também nessa região. 2. Ocorreu com o investimento do governo federal e do capital provindo da cafeitura. 3. Provou forte fluxo migratório de todas as regiões brasileiras para os centros urbanos industrializados, exceto o do Nordeste. 4. Fez surgir um processo de abandono das atividades agrícolas no país. Assinale a alternativa correta, que é justamente a letra A de amor, que é a 1 e a 2. Concentrou-se na região sudeste e estimulou a urbanização também nessa região. E 2, ocorreu com o investimento do governo federal e do capital provindo da cafeitura. Isso é justamente como que ocorreu o processo de industrialização no Brasil. 8. A urbanização brasileira, sobretudo o surgimento das cidades médias, está associado a retratação do agronegócio e fortalecimento do setor de serviços. B. Da demanda de comércio e produção de bens materiais para a sociedade. C. Necessidade de redirecionar a população de imigrantes das metrópoles. D. Processo de transferência das indústrias para cidades menores, com foco na geração de empregos. A resposta correta é a B, né? Então, a urbanização brasileira surgiu a partir das cidades médias por meio das chamadas demanda do comércio e produção de bens de materiais para a sociedade. Então, a partir dessa demanda e dos bens materiais produzidos que foram essenciais para esse processo de urbanização das cidades brasileiras, né? Vamos à próxima questão agora. E a próxima, 9. A chamada divisão internacional do trabalho é dividida em 2 fases distintas. A primeira delas, chamada de clássica, exprime uma relação entre. Então, vamos lá, a DIT, Divisão Internacional do Trabalho. A clássica, A, países capitalistas e países socialistas. B, países desenvolvidos e países não desenvolvidos. C, países exportadores de petróleo e países não desenvolvidos. D, países socialistas e países com economia planificada. Resposta correta, B, países desenvolvidos e países não desenvolvidos. Então, a questão número 9 aborda isso, né? A resposta da DIT clássica
é justamente países desenvolvidos e países não desenvolvidos. Vamos ao próximo, então. 10. A nova divisão internacional do trabalho, que é a nova DIT, provocou muitas mudanças socioespaciais no planeta. Dentre essas mudanças, destaca-se o A. Aumento da população rural. B. Emprego de barreiras tarifárias, entre países. C. Incremento das redes de comércio. D. Desenvolvimento homogêneo das nações. Resposta correta C. Incremento das redes de comércio. Então, as redes de comércio levaram justamente a essa nova DIT, nova Divisão Internacional do Trabalho. Então, a nova DIT, ela é caracterizada justamente por uma nova organização do comércio. Então, tem toda uma estrutura e a nova DIT está interligada justamente a isso, beleza? E é isso então, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Até a próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Valeu!